Adianta o ser humano viver em oração, ele estando em pecado mortal? Bom, o que a igreja ensina sobre o pecado mortal? A igreja ensina que aquele que está em pecado mortal, ele não tem a presença de Deus nele. É dogma de fé, que quando nós estamos em estado de graça, ou seja, não temos pecado mortal na alma, Deus habita em nós. Né? São Paulo fala, não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo que habita em vós? Isso é uma verdade de fé. São João, Jesus no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 23, Jesus disse: aqueles que ouvem a minha palavra, o Pai o amará. Viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Faremos nele a nossa morada. Né? Jesus prometeu aos apóstolos na Santa Ceia, né? O Espírito Santo virá a vós e permanecerá em vós. Então a igreja não tem dúvida que a pessoa que vive bem com Deus, mesmo com as nossas falhas pequenas, nossos pecados veniais, Deus habita em nós. É claro que essa intensidade da presença de Deus em nós depende da nossa santificação. Quanto mais a pessoa se santifica, mais ela tem essa intensidade de Deus no seu coração. Agora, essa intensidade de Deus no coração desce a zero se a pessoa brigar com Deus, o pecado mortal. Se ela faz alguma coisa que a lei de Deus proíbe, alguma coisa grave, conscientemente, eu sei, eu quero e eu faço. Porque para existir pecado mortal tem que ter três condições: saber, querer e fazer. Eu sei que isso é grave e eu não posso fazer, mas eu quero fazer e eu vou fazer. Eu estou com raiva daquela pessoa, eu vou prejudicar aquela pessoa. Eu sei que eu não posso, mas eu quero fazer e eu vou lá e eu prejudico a pessoa. Então, você rompeu com Deus. Entende? Nesta hora você rezar, Deus não vai te atender. Mas tem uma coisa, Deus não abandona o pecador. Ele não atende o pecador ali, mas ele fica aguardando o arrependimento do pecador. Entende? Então, aí uma coisa que nós precisamos aprender. A gente sabe que o pecado mortal, eu preciso me confessar como sacerdote para ficar livre dele. Mas tem uma coisa, a igreja ensina que se eu faço um ato de arrependimento, que a igreja chama de perfeito, perfeito quer dizer, eu renuncio o pecado que eu cometi, eu não quero mais, eu peço perdão a Deus, eu já estou perdoado. Mesmo antes de eu me confessar. Eu não posso receber os sacramentos, a Eucaristia, sem me confessar. Mas eu posso ter o perdão de Deus mesmo antes da confissão. Então aí a minha oração, Deus já passa a ouvir essa oração mais perto de mim. Entende? Então o mais importante é isso, é nunca permanecer em pecado original, pecado mortal. Se você cometeu um pecado mortal, se arrependa já. Bata o joelho no chão. Nós somos fracos, nós somos pecadores, Deus sabe disso. Né? Por isso que Jesus fala tanto da divina misericórdia como última tábua de salvação para o pecador. Se arrependa, aí você pode rezar. Agora, evidentemente, se a pessoa vive num estado de pecado mortal, eu acho que essa pessoa nem reza. Mas se ela reza, vai ser difícil Deus atender a sua oração. Eu penso até, aí eu estou dizendo aqui com meus botões, que se a pessoa, depois que ela se arrependeu, se confessou, penso até que aquelas orações que ela possa ter feito, quando ainda estava em pecado mortal, pode até ser que Deus leve aquilo em consideração. Eu estou dizendo pode ser, porque eu nunca li algo assim claro sobre isso na teologia. Eu não sou doutor em teologia, tá certo? Mas o importante, o que eu penso que seja mais importante é isso, é não dormir com o pecado mortal. Ah, professor, na pandemia agora eu não consigo padre para confessar. É verdade, está difícil confessar.
faça seu arrependimento em casa. Reze o ato de contrição em casa. Entende? Não durma com o pecado mortal. Porque de repente, se a pessoa morre em pecado mortal, é uma situação muito difícil, né? Ninguém pode julgar ninguém, mas objetivamente falando, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, se Deus ouve ou não a pessoa em pecado mortal, eu penso que se nós nos arrependermos diante de um pecado mortal, Deus pode ouvir a nossa oração.